Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. O bom de amar os livros da Marina Colasanti é que ela tem um mundo de livros publicados e continua escrevendo. O ano passado saiu Quando a Primavera Chegar, um livro de contos, e agora, em fevereiro, acabou de sair a reedição do primeiro livro da Marina, Eu Sozinha. A estreia dela na literatura é um livro sobre a solidão. Então, esses dois livros marcam a série de homenagens que foram feitas para a Marina desde o ano passado, pelos 80 anos dela. E o Bom de Ler também, com essa entrevista e essa resenha, também está aqui homenageando essa grande escritora brasileira. O livro mais recente da Marina, Quando a Primavera Chegar, é um livro de contos publicado pela Global, que publica parte da obra dela. Um livro de contos que eu não diria exclusivamente para crianças, eu simplesmente diria que é um livro de contos. Ele tem essa proximidade com uma atmosfera mítica e de fantasia e de contos de fadas por conta desse universo que a Marina cria, né? Que é muito próximo do universo do Era Uma Vez. As histórias se passam em reinos longínquos, os personagens são reis, rainhas, cavaleiros. Mas as histórias, na verdade, elas têm sempre algo de surpreendente. Você começa lendo a história achando que você sabe onde você está, que universo é esse. Ah, é um universo de contos de fadas, é a princesa que está ali naquele castelo. Mas você continua lendo e você vai vendo que as histórias não são assim tão tradicionais. Porque essa princesa que está num castelo, ela está sozinha num castelo. E ela está sozinha num castelo, mas não porque ela esteja presa no castelo ou porque ela esteja esperando um príncipe. Não. São outros os motivos que fazem com que essa princesa esteja sozinha num castelo enorme, gigante. Então eu diria que as histórias da Marina, elas armam uma atmosfera que você pensa reconhecer, mas o enredo delas traz surpresas que acabam te impactando. E são sempre histórias que têm mais de uma camada. Você sempre pode reler e buscar outros sentidos nela, porque a Marina tem um grau de profundidade que te permite encontrar sempre outros sentidos, não aqueles apenas aparentes. Então, eu gostaria de convidá-los a conhecer, para quem ainda não conhece, a obra da Marina Colasanti. Leiam, tem muita coisa. A Marina se diversifica muito aquilo que ela escreve. Ela tem ensaios, ela tem memórias, poesia, muita poesia, história para criança. É um universo inteiro de gêneros diferentes. Marina tem uma obra muito grande, eu não saberia dizer se está entre 60 ou 90 livros, tamanho, a imensidão de livros publicados que ela tem. E ela publica em editoras muito variadas, então é interessante também quando você gosta de uma autora e vai atrás daquilo que ela publica. No caso da Marina, você acaba conhecendo editoras novas também. Então fica um convite para vocês que leiam a obra da Marina Colasanti. Eu sou de uma família de artistas. Meu avô paterno era historiador da arte, foi diretor da arte na Itália, o que equivale a ministro da cultura na Itália. Meu tio paterno era cenógrafo e figurinista. Minha tia-avó era a cantora lírica Gabriela Besançoni Lage, por isso eu estou no Brasil, por causa dela. Meu pai virou ator aos 65 anos, meu irmão foi ator, ou seja, na nossa família havia pouca possibilidade de eu ter sido advogada ou engenheira ou médica. Né? Eu comecei querendo ser atriz. Cheguei a fazer curso de teatro com Celli e tal, mas não quis levar adiante. Eu já estava pintando, eu comecei a pintar muito cedo. Com 14 anos eu já estava estudando pintura. Depois fiz Belas Artes, depois fiz gravura em metal e depois fui para o jornal. Aí, vale dizer que culturalmente
Eu sempre soube escrever. Na minha família, todo mundo escrevia muito bem, muito bem. Meu pai escrevia muito bem. Você lia desde... Minha mãe fez letras. Era uma coisa, fazia parte da formação. Quando minha avó me via sem nada para fazer, quando eu morava com a minha avó e meu tio, esse tio que eu ficava debruçada na prancheta, vendo os desenhistas deles desenharem, me via sem nada para fazer. Está fazendo o quê? Nada. Então faz uma redação, escreve. E dava um tema qualquer, o café está na mesa, pronto. Então fazia parte. Aí eu fui para o jornal para ser repórter e pronto, já logo fui para a redação em vez de ir para a rua, e logo fui cronista e pronto, aí já foi. Mas eu escrevo diário desde os 9 anos. Nossa, você nunca publicou? Não, meus diários não são, eu não sou Anaís Nin. Eu converso comigo, são conversas comigo. E a gente percebe na sua obra, você escreve de tudo, poesia, ensaio, crônica, conto. Como é que você lida com esse trânsito entre os gêneros? Eu preciso deles. Eu preciso de diversidade. É onde eu me sinto bem. Pode ser uma questão biográfica, né? Porque eu tive muita diversidade na vida. Então eu tenho projetos livro. Um livro não é nunca uma casualidade para mim. Eu não trabalho assim. Mesmo os livros de mini-contos ou de contos não são contos que eu vou escrevendo hoje, amanhã, depois junto. Não, não. É um projeto livro. Eu determino, este ano eu vou trabalhar com este gênero. E aí começo a fazer leituras que me conduzam ao gênero, que me levem ao gênero, que me enriqueçam para aquele gênero. E ligo minhas antenas naquele gênero, minhas antenas de captação. Porque o olho é o instrumento mais importante de um escritor, tá certo? Os olhos, o olhar, né? Então eu sintonizo o meu olhar naquele gênero. E só trabalho naquilo. Menos a poesia que corre paralela, porque a poesia adulta, quando eu faço poesia para criança, eu faço um projeto livre. Mas a poesia adulta é muito lenta, a elaboração é muito lenta, você vai centenas de vezes em cima de um poema. Então, é um processo longo que corre paralelo. Mas eu só termino o projeto livro, só saio dele quando eu terminar. Você não faz concomitantemente Não. vários? Não, não. O bom é que quando eu estou em um outro gênero, quando eu estou, por exemplo, digamos que eu esteja escrevendo ficção adulta, um ensaio adulto. Isso me refresca o repertório para quando eu voltar a escrever, por exemplo, contos de fadas ou mini-contos adultos e tal. Porque eu vou por outros caminhos, onde de vez em quando eu posso me abaixar e catar uma plantinha, catar uma florzinha, que servirão para depois. Eu mudo de olhar, e essa mudança de olhar é muito proveitosa para mim. Nunca desejei escrever romance. Eu gosto de ficção curta e curtíssima. O excipiente de um romance, aquilo que é o material de aglutinação, eu acho um saco.
Eu gosto da coisa esticada, do Isso. fio tenso, de nada sobrando. Nada sobrando. Raríssimo fazer a descrição de um rosto, de uma figura, entrar em muitos detalhes. Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de olhar aquela pessoa e colher o detalhe principal, aquele que, como uma pincelada japonesa, desenha aquela pessoa. A essência. Você vai nessa. Então, minhas personagens quase sempre se resolvem no espaço de uma narrativa curta. Ou seja, dentro da minha cabeça, eu lanço um desafio, uma situação, e vou seguindo o que acontece, vou olhando o que acontece, vou acompanhando. Muito raramente a história se parte. Já me aconteceu. A história partir-se e eu não consegui levá-la adiante. Porque não sou eu que tenho que levar, ela tem que ir sozinha. Quando sou eu, não fica bom. Eu esperei anos para a história acontecer. Isso pode acontecer, mas não é comum. O mais comum é eu lançar um desafio qualquer de uma história e ficar um dia, 2, pensando nela, e ela se resolve. E quando você senta para escrevê-la, ela... ela já está pronta. Os mini-contos é um processo diferente, porque cada gênero tem um processo. Então, os mini-contos são feitos com muita pesquisa. Eu trabalho com muita pesquisa, porque são livros temáticos, sempre. Então, eu faço muita pesquisa sobre o tema, faço uma pauta, estabeleço quais são as linhas principais desse tema, o que sustenta o tema, e só depois eu vou escrever os contos. Este ano sai agora, já está pronto, a reedição do Eu Sozinha, que é o meu primeiro livro. É um livro adulto, que foi recebido como sendo um livro de crônica. Não é um livro de crônica, é um livro sobre solidão. E os capítulos ímpares têm um significado e os capítulos pares têm outro. Ou seja, os capítulos pares são momentos de solidão biográficos que avançam cronologicamente. E os capítulos ímpares são momentos, flashes de solidão do presente. O que eu queria com essa estrutura, você vê que é o primeiro livro, eu já procurei uma estrutura complexa. Deve ser uma vertente minha. O que eu queria era falar de solidão. Era o tema. Você tem essa necessidade do projeto, né? Eu preciso de um projeto. Faço uma alternância de temas porque eu quero falar de coisas profundas, eu quero falar de finitude, eu quero falar da morte, eu quero falar da perda, eu quero falar da solidão, eu quero falar do abandono. Mas eu não posso fazer um livro para criança só com esses temas. Porque eu também quero botar coisas jocosas, coisas do universo da criança, coisas, sei lá, vamos fazer um poema sobre tênis, porque criança, garotos e garotas usam muito tênis. Então vou fazer um poema sobre tênis. E ao lado eu faço um poema sobre morte.
Porque não há nada de que não se possa falar para a criança. Não existe isso. As crianças sofrem mais pelo silêncio dos adultos do que pelo conhecimento que recebem deles. Então não há nenhum tema que eu não possa abordar com criança. E também não há nenhuma palavra que eu não possa usar. Eu não uso palavrões nem quando escrevo para adultos. Mas nenhuma palavra é difícil. Se for difícil, a criança pergunta. E com isso vai aprender uma palavra a mais. Vai acrescentar uma palavra ao seu vocabulário. Ela está caçando palavras. Toda criança é uma caçadora de palavras. Outra coisa são os livros que eu chamo ensinosos. Livros cavalos de Troia, que você faz uma história para que leve um conhecimento, um ensinamento útil, um ensinamento moral, de preferência a moral do momento, porque os editores preferem, e os professores também, então é o êxito certo. Eu não escrevo sobre o momento que a gente está vivendo. Eu escrevo sobre a vida, o que me interessa é a vida, o que me interessa são os sentimentos humanos, o que me interessa são as relações, como ao gesto de um corresponde à reação de um outro. Como isso se dá? Tendo sido exaustivamente leitora, eu sei de tudo que a literatura fez por mim. E acredito no poder da literatura. Então eu sempre quis fazer literatura. Para a idade que for, o que eu quero é fazer literatura. E eu confio nela. Eu faço, no ano passado, sei lá, 30 e tantas, 40 conferências, encontros por ano. Eu gosto porque isso propicia muitos encontros interessantes. E eu gosto porque se recebe muito afeto. O que eu posso te dizer é que o contato é muito amoroso. E é muito gratificante, porque as pessoas te trazem feedback do resultado do teu trabalho. O Brasil é um país onde não existe mais crítica literária, o que nos deixaria absolutamente nus, escritores, sobretudo escritores de literatura. Porque antigamente você lançava um livro e você ficava esperando, tem as cartas da Clarice para o Fernando Sabino, a ansiedade da espera da crítica e os comentários dele sobre as críticas. A crítica te dizia se o teu trabalho prestava ou não. Um termômetro. Era a avaliação que você tinha. Você não pode viver só da opinião dos seus amigos, certo? Hoje em dia não há mais crítica. A internet não serve para isso. Então o escritor ficaria muito desamparado se não tivesse esse tipo de retorno que a gente recebe quando vai a um lugar e alguém te diz: eu trabalho com mulheres encarceradas e eu trabalho muito com seus textos e acontece isso. Então você sabe que os seus textos estão chegando ao coração de pessoas que precisam deles. Sem dúvida, sem dúvida. Por várias questões. Uma questão é mercado. Afinal, depois de tantas pesquisas, o mercado se deu conta de que as mulheres no mundo inteiro
leem mais do que os homens, compram mais livros do que os homens e dão mais livros de presente do que os homens. Então o mercado pensou, que interessante, podemos atrair essas mulheres. Né? Isso é uma questão puramente mercadológica. Mas há uma coisa mais importante. É o peso da voz feminina. A voz feminina era tão inaudível que as mulheres escritoras tinham que botar um pseudônimo masculino. Aos poucos, a voz feminina foi ganhando peso. E hoje, por que as mulheres estudam mais do que os homens? Hoje. Porque há mais mulheres fazendo pós-graduação do que os homens. Temos finalmente um pensamento teórico feminino consignado. Hoje nós temos um pensamento teórico feminino válido e amplo em todos os campos, que atravessa todos os campos, consignado. Então não se pode mais dizer que a voz feminina não vale nada. A voz feminina é para ser escutada. E as próprias mulheres estão prestando mais atenção nas mulheres, porque já não assumem o desprezo social como assumiam antes e, portanto, já valorizam outras mulheres, coisa que não faziam antes, porque mulher não valia nada. Com isso, nós temos um reforço e temos também mais mulheres formadas, mais mulheres tendo coisas para dizer, mais mulheres escrevendo, muito mais mulheres escrevendo. Hoje em dia, a presença das mulheres no mercado editorial é fortíssima, não só como escritoras. Você vai a Frankfurt, a primeira vez que fui a Frankfurt, quase chorei de felicidade, porque você vê muitas mulheres, muito mais mulher do que homem, andando com aquelas pastas carregadas de livro, com carrinho de feira, com malinha de roda. É o império das mulheres, a editoria. Olha, para se tornar um bom escritor, tem que ter um talento básico, como para qualquer profissão. Para você se tornar uma boa jornalista, uma boa investigadora, uma boa fotógrafa, uma boa cineasta, tem que ter uma parte, um talento. Agora, todo mundo pode escrever bem. Eu digo que para ser um bom escritor é preciso um talento específico, não é só na questão das palavras, é na questão do pensamento. E o olhar. E o olhar. Você tem que... A escrita é filosofia. Você tem que filosofar sobre a existência. Se você não tem um pensamento filosófico, você pode escrever bem, mas vai ser raso. Agora, todo mundo pode escrever bem. O que é preciso para escrever bem? Ser um leitor voraz, voraz, voraz. Ninguém pode escrever sem ser leitor. Há que decidir que tipo de escritor você quer ser. Não adianta você hoje tentar um romance, amanhã faz um conto, depois de amanhã faz outro. Não. Você tem que decidir que tipo de escritor você quer ser. Você quer escrever coisas policiais? Há uma vacância no Brasil, é uma área que tem pouco escritor policial no Brasil bom. Luiz Alfredo, né? Tem o Garcia Rosa, mas são 3 ou 4, Santana, 3 ou 4. É um lugar que tem espaço. Você quer fazer autoajuda? Você tem que decidir que escritor você quer ser. E, de preferência, ler os escritores que trabalham nessa faixa. Porque uma coisa importante é não escrever aquilo que já foi escrito, né? Isso é importante.
você tem que adorar essa profissão, porque ela vai tentar te ejetar o tempo inteiro. Ela se sacode igual um cachorro depois do banho. Eu sempre falo, quando eu dou oficina, a profissão se sacode assim para expulsar todo mundo que não estiver muito firme, agarrado ali. Porque não dá dinheiro, porque você nunca vai passar no tapete vermelho, porque você nunca vai ter 800 milhões de seguidores. Pode até ter, mas não é a coisa mais provável do mundo. Então, você tem que fazer por paixão, por tesão, por desejo. E ficar ali. O primeiro livro pode não dar certo, em geral não dá, não acontece nada. O segundo livro é uma profissão cumulativa. Você vai fazendo o seu caminho através dos livros, do somatório, porque é no somatório que você constrói, ou não, uma obra que tenha algum significado. Uma obra que seja homogênea, que tenha uma única voz. Ou seja, eu, por exemplo, que trabalho em gêneros diferentes, a minha função, a minha meta é que esses gêneros todos diferentes se aglutinem e emitam uma única voz. Os americanos ordenam, o americano não é de aconselhar nada, né? Ordenam que se escreva todos os dias. 10 laudas por dia, no mínimo. Eu, quando consigo escrever 2, sou muito lenta, escrevo muito lentamente. Quando consigo escrever 2, eu já acho ótimo. Mas é importante ler todos os dias e tentar escrever com maior frequência possível. Acabei de escrever para uma amiga minha francesa. Escrever não é um ato litúrgico. Senta e escreve. Não importa se você vai escrever mal, vai escrever bem, depois você acerta. Mas senta e escreve. É assim.